Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem desmoronar diante da rejeição, enquanto outras a transformam em uma força motriz? Qual é o segredo daqueles que conseguem manter seu centro mesmo quando o mundo parece virar as costas para eles? Hoje, vamos mergulhar em um dos aspectos mais transformadores da psicologia de Carl Jung. Como nossa resposta à rejeição determina nossa capacidade de viver com autonomia e autenticidade. Este não é apenas mais um vídeo sobre superação pessoal. É um convite para olhar no espelho da alma e perguntar a si mesmo se você está vivendo a partir da sua verdade ou do medo do abandono. Quando foi a última vez que você parou para pensar se as decisões que toma realmente vêm do seu ser interior? Ou são moldadas pelo medo de ser rejeitado, de decepcionar, de ficar sozinho? Jung, um dos pensadores mais profundos da psicologia moderna, descobriu que a maioria de nós vive grande parte de nossas vidas evitando essa dor fundamental, a dor da rejeição, sem perceber como essa evitação silenciosa molda toda a nossa existência. A rejeição, essa sensação aguda que todos nós experimentamos, pode vir de um parceiro que decide terminar o relacionamento, de um trabalho que não conseguimos, ou mesmo de forma mais sutil, quando nossas ideias ou sentimentos são desconsiderados por aqueles que importam para nós. Jung observou que nossa reação a essas experiências não é casual. Revela padrões profundamente enraizados em nosso inconsciente que determinam quanta liberdade interior realmente possuímos. A sociedade moderna foi projetada para distraí-lo dessa verdade desconfortável. Mantém você focado na validação externa, em acumular curtidas, em projetar uma imagem perfeita nas redes sociais, em atender às expectativas dos outros. Tudo para evitar enfrentar essa sensação de não ser suficiente, de não pertencer. Mas aqui está o que Jung descobriu e que poucos têm a coragem de reconhecer. Cada vez que você permite que o medo da rejeição dirija suas decisões, está cedendo seu poder a forças externas, está dizendo ao seu ser autêntico que ele não importa o suficiente. Jung explorou profundamente a conexão entre nossa capacidade de lidar com a rejeição e nossa individuação, esse processo pelo qual nos tornamos seres completos, diferenciados e independentes. Ele descobriu que nossa relação com o inconsciente não é opcional. É fundamental para entender nossas reações automáticas ao abandono e à desaprovação. Essa sensação de ansiedade que você sente quando alguém questiona suas escolhas, esse impulso de mudar de opinião para agradar aos outros, esse medo persistente de expressar sua verdade, não são coincidências. São mensagens da sua sombra, aquela parte de você que aprendeu que rejeição equivale a perigo. Pense nas decisões importantes que você tomou ultimamente. Quantas delas surgiram de um lugar de autenticidade e autoconhecimento? E quantas foram impulsionadas pelo medo da desaprovação, pela necessidade compulsiva de se encaixar, pelo terror silencioso de ficar sozinho? Jung nos convida a refletir sobre isso porque compreendeu que as decisões que não nascem de nossa verdade interior criam uma vida que, embora possa parecer bem-sucedida por fora, se sente vazia e sem significado por dentro. A verdadeira autonomia, segundo Jung, não consiste em isolar-se dos outros ou rejeitar vínculos. Não se trata de viver em um estado de rebeldia permanente ou egoísmo. Trata-se de estabelecer uma relação consciente com suas próprias necessidades e valores, de modo que você possa se relacionar com os outros a partir de um lugar de plenitude, não de carência. Este é o princípio fundamental da individuação que Jung explorou tão profundamente, a capacidade de ser você mesmo enquanto está em relação com os outros. Quando você começa a desenvolver esta autonomia interna, quando aprende a se sustentar emocionalmente mesmo diante da rejeição, algo muda profundamente em seu campo energético. Você começa a atrair pessoas e situações que estão alinhadas com sua essência, não com sua máscara. É como se o universo respondesse à sua decisão de viver em verdade.
eliminando o que não ressoa com seu ser autêntico e trazendo experiências que nutrem seu crescimento. Mas para chegar lá, primeiro você deve confrontar sua relação com a rejeição. Jung falava da sombra como esse repositório de experiências, emoções e traços que reprimimos por considerá-los inaceitáveis. E é precisamente na sombra onde se escondem nossos padrões de resposta à rejeição. Talvez quando criança você tenha aprendido que deveria ser perfeito para ser amado. Talvez tenha internalizado que suas necessidades eram menos importantes que as dos outros. Ou possivelmente desenvolveu a crença de que conflito equivale a abandono. Essas programações inconscientes determinam como você se relaciona com a rejeição hoje. O processo de integrar essas partes rejeitadas não acontece da noite para o dia. Requer coragem, honestidade brutal consigo mesmo e uma disposição inabalável para sentir emoções desconfortáveis. Mas o que você ganha em troca transforma sua existência completa. Você ganha a capacidade de se manter firme em sua verdade, mesmo quando outros desaprovam. Você ganha a liberdade de dizer não quando algo não ressoa com você, sem que seu valor pessoal vacile. E, sobretudo, você ganha a possibilidade de construir relacionamentos autênticos baseados em quem você realmente é, não em quem você acha que deve ser para ser aceito. Talvez você se pergunte por onde começar esta jornada rumo à autonomia interior. Jung nos oferece uma resposta surpreendentemente simples. Comece observando suas reações à rejeição, por menor que seja. Cada vez que você sentir aquela pontada de dor quando alguém questiona sua opinião, quando não é convidado para algo, quando seu parceiro precisa de espaço, pare e pergunte a si mesmo: que mensagem antiga está sendo ativada aqui? Que parte de mim se sente ameaçada? Porque, como Jung descobriu, todas as chaves para liberar seu verdadeiro poder já estão dentro de você, manifestando-se nessas reações aparentemente triviais. Uma das coisas mais difíceis que enfrentamos na vida é ouvir nossa voz interior quando ela nos guia em uma direção que implica possível rejeição. Talvez seja deixando um relacionamento que lhe proporciona segurança, mas não plenitude. Talvez seja expressando uma opinião que você sabe que será impopular. Ou possivelmente estabelecendo um limite com alguém que está acostumado a que você ceda. Jung nos lembra que evitar essas situações por medo da rejeição não é se proteger. É negar sua essência e perpetuar o ciclo de dependência emocional. Desenvolver autonomia emocional significa ter a coragem de soltar o que já não ressoa com você, mesmo quando isso implica enfrentar a rejeição. Isso é especialmente desafiador porque, como humanos, somos neurologicamente programados para buscar conexão e evitar a exclusão social. Nossos ancestrais dependiam da tribo para sobreviver, e ser rejeitado poderia significar morte física. Hoje, embora a rejeição não ameace mais nossa sobrevivência literal, nosso cérebro ainda a processa como uma ameaça existencial. Jung compreendeu esta programação primitiva, mas também nos mostrou que podemos transcendê-la através da consciência. Ele nos convidou a ver a rejeição não como um fim catastrófico, mas como um portal para uma versão mais autêntica de nós mesmos. Cada experiência de rejeição é uma oportunidade para perguntar a si mesmo: o que estou aprendendo aqui sobre mim? Que verdade está emergindo que antes estava oculta? Reflita por um momento. O que você está sustentando em sua vida por medo de ser rejeitado? Que relacionamentos, situações ou crenças você mantém não porque o nutrem, mas porque teme o que acontecerá se o soltar? Talvez você pense que abandonar certas pessoas ou circunstâncias seria uma perda irreparável, mas Jung nos ensina que a verdadeira perda ocorre quando sacrificamos nossa integridade interna para manter uma falsa sensação de segurança externa. Quando você finalmente desenvolve esta autonomia interna, quando aprende a se sustentar emocionalmente frente à rejeição, algo transformador ocorre.
Você começa a ver com clareza meridiana o que antes estava nublado pelo medo. As pessoas que genuinamente ressoam com sua essência permanecem, enquanto aquelas que só estavam confortáveis com sua complacência se afastam. Isso não é uma perda, é um reordenamento natural que Jung chamava de sincronicidade. Essa misteriosa conexão entre seu mundo interno e externo que alinha tudo quando você decide honrar sua verdade. Este caminho requer uma honestidade implacável consigo mesmo. Às vezes, desenvolver autonomia emocional significa reconhecer que você permitiu situações de rejeição crônica que erodiram seu senso de valor. Talvez você tenha tolerado relacionamentos onde seu parceiro constantemente ameaça abandoná-lo se você não atender às suas demandas. Talvez tenha normalizado amizades onde suas necessidades sempre ficam em último lugar. Ou possivelmente tenha internalizado a crítica constante de um pai ou figura de autoridade ao ponto de rejeitar a si mesmo antes que outros possam fazê-lo. Identificar esses padrões não é razão para se autoflagelar, mas uma oportunidade para compreender que você estava fazendo o melhor que podia com as ferramentas emocionais que tinha disponíveis. Agora, com maior consciência, você pode escolher de novo. Você pode recalibrar sua bússola interna para que aponte para a sua verdade, não para a aprovação externa. Jung acreditava firmemente que esta autonomia emocional não é um estado que se alcança de uma vez por todas. É um processo contínuo, uma prática diária, um compromisso renovado com seu próprio crescimento. E nesse caminho, inevitavelmente encontrará resistência, tanto interna quanto externa. Haverá dias em que a solidão do crescimento o fará questionar se vale a pena. Momentos em que o conforto de padrões antigos o tentará como um canto de sereia. Mas nesses momentos de dúvida, lembre-se que o verdadeiro crescimento sempre ocorre na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. O mundo nem sempre compreenderá sua jornada em direção à autonomia emocional. Aqueles acostumados com sua complacência podem interpretar seu novo compromisso com a autenticidade como egoísmo ou indiferença. Pessoas que dependeram de sua disponibilidade incondicional podem se sentir ameaçadas quando você estabelece limites saudáveis. Inclusive, alguns podem se afastar porque você não se encaixa mais no papel que haviam designado para você em sua narrativa. Esta rejeição secundária pode ser dolorosa, mas também é profundamente libertadora. Porque quando você desenvolve esta capacidade para lidar com a rejeição com graça e presença, deixa de buscar validação externa como fonte primária de seu valor. Você compreende, como Jung articulou brilhantemente, que seu valor não está determinado pela opinião que outros têm de você, mas pela relação que você estabelece consigo mesmo. Esta é a verdadeira alquimia psicológica. Transformar o chumbo da rejeição no ouro da autonomia pessoal. Esta nova liberdade não significa isolamento. De fato, Jung descobriu precisamente o contrário. Quanto mais autêntico e autônomo você se torna, mais profundamente pode se conectar com outros. Você não busca mais nos relacionamentos uma fuga de si mesmo ou uma validação de sua existência. Em vez disso, você entra neles como um ser completo, que busca se expandir através do intercâmbio genuíno. Seus vínculos se transformam. Você não se conforma mais com conexões superficiais baseadas em agradar ou impressionar, mas busca relacionamentos que honrem a totalidade de quem você é, incluindo suas imperfeições e vulnerabilidades. Jung observou que quando você começa a viver a partir desta autonomia interior, seu campo energético muda e o mundo responde em conformidade. Isso não é misticismo nova era, nem pensamento mágico. É o profundo entendimento de como nossa psique projeta para o exterior o que levamos dentro. Se internamente você está em guerra com suas próprias necessidades, se rejeita partes de si mesmo por medo de ser rejeitado, inevitavelmente atrairá situações externas que refletem esse conflito. Mas quando você se aceita completamente, quando aprende a abraçar até seus aspectos mais difíceis,
começa a criar um ambiente externo que confirma essa autoaceitação. Esta transformação requer tempo e paciência. É um processo, não um destino, e como todo processo significativo, inclui momentos de avanço e retrocesso. Haverá dias em que você sentirá que conquistou seu medo da rejeição, que alcançou essa autonomia interior que Jung descreveu. E haverá outros em que uma simples crítica parecerá devolvê-lo a velhos padrões de insegurança e complacência. A verdadeira prova não está em evitar esses retrocessos, mas em sua capacidade de reconhecê-los com compaixão e voltar a escolher sua verdade uma e outra vez. Escolher a autonomia emocional nem sempre será compreendido por aqueles ao seu redor. Vivemos em uma cultura que glorifica o sacrifício pessoal e o agradar aos outros como as máximas virtudes, especialmente em certos relacionamentos como os familiares ou românticos. Nos ensinaram que amar significa colocar-se em último lugar, que ser bom implica nunca causar desconforto, que a harmonia superficial é preferível à autenticidade que pode gerar conflito. Mas Jung nos mostrou uma verdade revolucionária. Não podemos dar genuinamente o que não cultivamos primeiro dentro de nós. Se você sacrifica constantemente seu bem-estar emocional para agradar aos outros, o que oferece não é amor autêntico, mas uma transação baseada no medo. Observe seus relacionamentos atuais com honestidade. Quais deles permitem que você seja completamente você, mesmo quando isso implica em desacordo ou tensão? E quais requerem que você reprima partes essenciais de si para manter a conexão? Jung nos convida a esta reflexão porque nossos relacionamentos não são meras interações sociais. São espelhos que refletem nossa relação conosco mesmos. Se você consistentemente permite vínculos onde deve se minimizar para ser aceito, não é porque essas pessoas são tóxicas, mas porque há uma parte de você que ainda não aprendeu que merece ser amado em sua totalidade. Proteger sua integridade emocional não é egoísmo, é autorrespeito. Jung compreendeu que nosso inconsciente sempre busca nos guiar para a completude e a autenticidade, mas frequentemente ignoramos seus sinais. Esse nó no estômago que você sente quando está prestes a trair seus valores para evitar a rejeição, essa opressão no peito quando diz sim, quando seu ser interior grita não, esse esgotamento que experimenta depois de horas fingindo ser alguém que não é para se encaixar. Não são coincidências nem fraquezas. São mensagens de sua sabedoria interior, sinalizando um desalinhamento fundamental entre suas ações e sua verdade. Desenvolver autonomia emocional requer estabelecer limites claros. E contrário ao que muitos temem, os limites não são barreiras que o isolam dos outros, mas membranas permeáveis que permitem trocas mais honestas e nutritivas. Quando você aprende a dizer não ao que contradiz seus valores, está simultaneamente dizendo sim à sua integridade, a seus sonhos e a seu bem-estar. Isto não implica rejeitar a todos, nem cortar vínculos indiscriminadamente, mas ser corajoso para discernir quais relacionamentos permitem que você cresça em autonomia e quais o mantêm preso em padrões de dependência emocional. À medida que você avança neste caminho de autonomia interior, algo fascinante ocorre. Sua intuição se aguça extraordinariamente. Essa voz interna que antes você mal podia ouvir entre o ruído das expectativas alheias começa a guiá-lo com precisão surpreendente. Você começa a tomar decisões que não são apenas logicamente coerentes, mas que ressoam profundamente com seu ser essencial. Este é o poder transformador de aprender a lidar com a rejeição. Você se reconecta com sua bússola interna, com essa sabedoria inata que sempre esteve lá, esperando que você confiasse nela mais do que na aprovação externa. A intuição, como Jung explicava magistralmente, é uma das manifestações mais poderosas de nosso inconsciente. É essa sensação visceral que o alerta quando algo ameaça sua integridade, embora superficialmente pareça atraente.
É essa clareza súbita que aparece quando você deixa de se perguntar o que os outros pensarão e começa a indagar o que eu realmente sinto sobre isso. Mas para ouvir esta voz, você precisa criar espaços de silêncio em sua vida, momentos onde se desconecta do ruído exterior e se mergulha em sua verdade. Porque, como Jung descobriu após décadas de exploração psicológica, ninguém pode saber melhor que você o que você precisa para florescer. Quando você decide desenvolver esta autonomia emocional, está enviando uma mensagem inequívoca ao universo. Estou pronto para viver a partir de minha essência, não a partir do meu medo. E o universo responde a esta declaração. Você começa a atrair circunstâncias, oportunidades e pessoas que ressoam com sua autenticidade recém-descoberta. Isso não significa que sua vida estará livre de desafios. De fato, provavelmente enfrentará provas ainda mais significativas que antes. A diferença é que estes desafios já não se sentirão como obstáculos que o paralisam, mas como convites para expandir sua capacidade de permanecer fiel a si mesmo, mesmo na adversidade. Ao se comprometer com esta jornada rumo à autonomia interior, você também começa a experimentar o que Carl Jung descreveu como eventos sincrônicos. Essas coincidências significativas, que parecem perfeitas demais para serem casuais, são realmente manifestações de seu alinhamento interno. Quando você honra sua verdade e se relaciona com a rejeição não como uma sentença sobre seu valor, mas como informação sobre compatibilidade, o universo parece se reorganizar para apoiar seu crescimento. As oportunidades adequadas chegam no momento preciso. Você encontra mestres quando está pronto para aprender, e as portas se abrem onde antes só via muros. No entanto, este caminho não está isento de provas. De fato, Jung observou que os desafios mais intensos à sua autonomia costumam aparecer justamente quando você começou a estabelecê-la. É como se a vida quisesse comprovar quão comprometido você está com esta nova forma de ser. Pessoas que antes aceitavam sua complacência podem intensificar suas tentativas de manipulação quando você estabelece limites. Situações que você tolerava podem se tornar subitamente insuportáveis quando desperta para sua verdade. Você pode até enfrentar períodos de solidão quando deixa para trás círculos sociais baseados em dinâmicas insanas. Aqui reside seu verdadeiro poder, em sua capacidade de se manter centrado em sua verdade, mesmo quando o exterior parece conspirar para que você retorne a velhos padrões. Cada vez que você escolhe sua integridade sobre a aprovação externa, cada vez que se mantém firme em seus limites, apesar da chantagem emocional, cada vez que confia em sua intuição, ainda que todos lhe digam que está errado, você está fortalecendo essa conexão com seu ser essencial, que Jung identificou como a verdadeira fonte de força psicológica. É natural sentir medo quando você abandona a familiaridade da dependência emocional, mesmo quando sabe que ela já não lhe serve. A incerteza de quem você será e quem permanecerá em sua vida quando deixar de agradar pode ser aterrorizante. Mas lembre-se do que Jung descobriu após décadas trabalhando com pacientes. Cada vez que você escolhe ficar em uma situação que viola sua integridade por medo da rejeição, está fechando a porta para experiências e conexões que poderiam nutri-lo genuinamente. A resistência que você sente não é sinal de erro, é evidência de que está crescendo em uma direção significativa. Uma das estratégias mais poderosas para navegar esta resistência é clarificar seus valores essenciais. Que princípios são inegociáveis para você? Que tipo de vida você quer construir? Como deseja se sentir em seus relacionamentos? Quando você tem clareza sobre estes fundamentos, as decisões que pareciam impossíveis se tornam evidentes. Você não se pergunta mais se deve permitir certo comportamento ou manter certo relacionamento. Você se pergunta se essa situação está alinhada com a pessoa que decidiu ser. É fundamental lembrar que você não está sozinho nesta jornada rumo à autonomia emocional.
Embora inicialmente possa parecer um caminho solitário, você está realmente abrindo espaço para atrair companheiros de viagem que celebrem sua autenticidade, em vez de explorar sua complacência. Pessoas que não precisam que você se diminua para se sentirem confortáveis, que não interpretam seus limites como rejeição, mas como convites a uma conexão mais profunda. Estas pessoas existem. Jung as chamava de almas afins, indivíduos que também estão comprometidos com sua própria jornada de individuação. Quando você alcança este nível de desenvolvimento, algo fundamental muda para sempre. A vida deixa de ser uma série de estratégias para evitar a dor da rejeição e se torna uma expressão fluida de sua verdade interior. As decisões que antes o paralisavam, agora são tomadas com uma confiança tranquila, que provém de conhecer seu próprio norte. E o mais transformador, você encontra uma paz que não depende da aprovação externa, nem de circunstâncias particulares. Como Jung descobriu em sua própria jornada, a verdadeira serenidade só pode surgir da integração de todas as suas partes, mesmo aquelas que você teme que causarão rejeição se as mostrar. Essa calma interior é o resultado natural de honrar suas necessidades, respeitar seus limites e viver de acordo com seus valores mais profundos. Mas também é um presente que você pode compartilhar com o mundo. Quando você vive a partir desta autonomia emocional, se torna um farol para outros que ainda estão presos no ciclo de complacência e ressentimento. Seu exemplo silencioso mostra que é possível se relacionar com o mundo sem se perder nele, que se pode amar sem se abandonar, que se pode pertencer sem se conformar. Neste processo, você não apenas transforma sua vida, mas contribui para uma evolução coletiva que Jung considerava essencial para o futuro da humanidade. Imagine por um momento como seria sua vida se o medo da rejeição já não ditasse suas decisões. Quais relacionamentos você manteria e quais deixaria ir? Que verdades expressaria que agora cala? Que sonhos perseguiria que adiou por medo do fracasso ou da crítica? Visualize a liberdade, a leveza e a integridade que experimentaria. Esta não é uma fantasia inatingível. É uma possibilidade concreta disponível para você agora mesmo, se decidir priorizar sua verdade sobre seu medo. Quando você assume este compromisso com sua autonomia emocional, começa a entender que não está perdendo nada valioso ao soltar relacionamentos ou situações que requerem sua autotraição. Ao contrário, está criando espaço para o que realmente merece sua energia. Está desenhando uma vida que não apenas parece impressionante por fora, mas que se sente autêntica por dentro. Este é o presente que Jung desejava que todos descobríssemos, que nossa capacidade de lidar com a rejeição determina diretamente nossa liberdade para criar uma vida alinhada com nossa essência. Quando você aprende a se sustentar emocionalmente frente à rejeição, algo extraordinário acontece. Você começa a se sentir verdadeiramente livre. Você já não está acorrentado à aprovação alheia, nem preso no ciclo exaustivo de agradar para ser aceito. Em vez disso, você começa a escutar e honrar essa sabedoria interior que sempre esteve tentando guiá-lo para uma existência mais plena, mais corajosa e mais sua. Esta liberdade não tem equivalente. É como se você tivesse vivido toda a sua vida com um peso invisível sobre seus ombros. O peso do o que dirão, do medo da desaprovação, do terror de ser abandonado, e subitamente esse peso desaparecesse, permitindo que você se endireitasse completamente e respirasse sem restrições pela primeira vez. No entanto, alcançar esta liberdade exige coragem. Requer que você confronte não apenas as expectativas externas, mas também seus próprios mecanismos de auto-engano, essas vozes internas que insistem. Você não pode sobreviver à rejeição. Ninguém o amará se mostrar quem é realmente. É melhor ser aceito pelo que finge do que rejeitado pelo que é. Jung nos lembrou que estas mensagens não constituem sua verdade essencial.
São simplesmente programações adquiridas, cicatrizes de experiências passadas onde a rejeição se sentiu insuportável, vozes internalizadas de figuras de autoridade que lhe ensinaram que seu valor dependia de sua capacidade de agradar. Cada vez que você escolhe agir a partir de sua autenticidade, apesar destas vozes, cada vez que se sustenta emocionalmente através do medo da rejeição, está literalmente reconfigurando seu sistema nervoso e reestruturando suas crenças limitantes. À medida que você se aprofunda neste trabalho de desenvolver autonomia emocional, notará um fenômeno curioso. As coisas que antes lhe pareciam fundamentais começam a perder seu poder sobre você. A necessidade constante de validação, a compulsão de se explicar, o impulso de se modificar para se encaixar. Todos estes padrões começam a se dissolver naturalmente. Em seu lugar, você descobre uma satisfação profunda na simplicidade de ser quem é, sem adornos nem apologias. E é precisamente nesta autenticidade onde você encontra seu verdadeiro poder. Este poder não tem nada a ver com dominar os outros ou com impor sua vontade. É um poder silencioso que emerge de seu alinhamento interno, dessa congruência entre o que pensa, sente, diz e faz. É o poder que Jung descreveu como individuação. Esse estado onde você integrou seus aspectos contraditórios e já não precisa projetar suas inseguranças nos outros. É um poder pacífico, mas inquebrantável, porque quando você está ancorado em sua verdade, as opiniões externas podem resultar interessantes ou informativas, mas nunca definitivas. A beleza deste processo é que ele não apenas transforma sua vida individual, mas também seu impacto no mundo coletivo. Quando você se liberta do medo da rejeição, se torna um catalisador vivente de autenticidade. Você inspira outros não através de grandes discursos ou lições morais, mas mediante o exemplo silencioso de alguém que encontrou a coragem de ser real em um mundo de aparências. Você não precisa convencer nem persuadir. Simplesmente vivendo a partir de seu centro, está expandindo o campo de possibilidades para todos ao seu redor. Isto é precisamente o que Carl Jung compreendeu em seu trabalho com milhares de pacientes. Cada indivíduo que desenvolve autonomia emocional contribui para uma transformação coletiva. Porque quando você se liberta do medo paralisante da rejeição, está inconscientemente dando permissão a outros para fazerem o mesmo. Quando estabelece limites saudáveis, está modelando para outros como honrar sua própria integridade. Quando expressa sua verdade com compaixão, mas sem desculpas, está demonstrando que é possível ser autêntico sem ser cruel. Mas não se engane. Esta jornada rumo à autonomia emocional não é linear. Você experimentará dias de clareza cristalina onde a rejeição mal o tocará, e outros onde uma simples crítica parecerá desestabilizar todo o seu sentido de valor. Estes momentos de regressão não são fracassos. Jung os via como oportunidades preciosas para aprofundar seu autoconhecimento. Cada retrocesso o convida a se perguntar: que ferida antiga se ativou aqui? Que parte de mim ainda acredita que precisa ganhar aprovação para merecer existir? O crucial é lembrar que você não está sozinho neste caminho. Embora a travessia rumo à autonomia emocional possa parecer solitária em certos trechos, você sempre encontrará recursos e apoios que aparecem justo quando precisa deles. Talvez seja um livro que chega às suas mãos no momento perfeito, uma conversa casual que lhe oferece exatamente a perspectiva que buscava, ou mesmo este vídeo que está assistindo agora. Jung chamava estas aparentes coincidências de sincronicidades, sinais de que você está sintonizado com algo maior que si mesmo. Quando você olha para trás, para todas as vezes que sobreviveu à rejeição que tanto temia, compreende que cada experiência o fortaleceu, cada não o dirigiu para um sim mais alinhado.
Cada porta fechada o guiou para um caminho mais autêntico. E embora o futuro sempre contenha incerteza, há uma verdade imutável. Enquanto continuar escolhendo sua integridade sobre o conforto temporário da complacência, estará construindo uma vida de verdadeira autonomia e plenitude. O maior presente que você pode se oferecer é a liberdade de ser você mesmo sem desculpas. Não a versão diluída que acredita que será aceita, nem a máscara que aperfeiçoou para evitar a rejeição, mas sua essência mais autêntica, essa que existe quando ninguém está avaliando você. Carl Jung dedicou sua vida a nos mostrar que o verdadeiro trabalho não está em buscar aprovação externa, mas em desvendar o mistério que levamos dentro. E quando finalmente aprende a lidar com a rejeição com graça e dignidade, descobre que tudo aquilo que buscava desesperadamente na validação alheia sempre esteve dentro de você. Este é um chamado à ação para você que está me ouvindo agora. A vida é demasiado breve, demasiado preciosa para vivê-la preso na gaiola dourada das expectativas alheias. Hoje é o momento perfeito para dar o primeiro passo rumo à sua autonomia emocional, para começar a distinguir entre a dor temporária da rejeição e o sofrimento permanente de rejeitar a si mesmo. Porque quando você aprende a lidar com a rejeição a partir da força interior, não apenas transforma a si mesmo, mas altera fundamentalmente a qualidade de cada relacionamento em sua vida. E agora, convido você a tirar um momento para refletir sobre o que ouviu. Pergunte-se honestamente: em que áreas da minha vida estou permitindo que o medo da rejeição dirija minhas decisões? Que relacionamento preciso transformar, começando por como me relaciono comigo mesmo frente à rejeição? Lembre-se que cada pequeno ato de coragem conta, e você não está sozinho nesta jornada. Este espaço, este canal, está aqui para acompanhá-lo enquanto redescobre seu poder para manter-se íntegro mesmo quando outros não compreendem seu caminho. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, compartilhe-a com alguém que possa estar lutando silenciosamente com o medo da rejeição. Cada interação, cada comentário que você deixa, cada vez que decide compartilhar este vídeo, está criando ondas de transformação que chegam muito além do que pode ver. Imagine a mudança coletiva que poderíamos gerar se cada um de nós decidisse enfrentar seu medo da rejeição e viver a partir de sua verdade mais autêntica. Deixe-me saber nos comentários que parte desta mensagem ressoou mais com você, ou como planeja aplicar estes ensinamentos de Jung em sua vida diária. Suas palavras não são apenas valiosas para mim, mas para toda a nossa comunidade de buscadores que estão percorrendo caminhos similares. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdo que o ajude a aprofundar em sua jornada de autodescobrimento e autonomia emocional. Obrigado por estar aqui, por escutar com o coração aberto e por formar parte desta comunidade comprometida com o crescimento pessoal. Lembre-se, você não está sozinho. Cada passo rumo à sua autonomia emocional é um presente para o mundo. E a forma como lida com a rejeição hoje está moldando a pessoa que será amanhã. Nos vemos no próximo vídeo, e enquanto isso, tenha a coragem de ser autenticamente você. Porque como Jung descobriu, a vida verdadeira começa quando deixamos de temer a rejeição e começamos a honrar nossa própria verdade.